Bom, até o momento eu tenho falado bastante de log record e blocos, log buffer, por aí vai. Então, o que é o log record? Como a gente já viu, o log record é uma entrada que eu tenho no log de transação. Ela representa cada operação que está acontecendo no banco de dados. Isso é, cada log record dentro do transaction log é uma mudança que acontece no banco de dados e cada log record tem o seu log sequence number. Como é que eu vejo as informações que estão dentro do log de transação? Tem algumas formas. A primeira forma é a forma que a gente vai estar utilizando aqui com maior frequência, é o FNDBlog, porque ela é mais completa. Ela vai te mostrar as entradas que estão ativas no log de transação e não só as entradas, mas como também uma série de colunas com que, gente? Com informação relevante para aquele tipo de operação no log de transação. Uma outra forma de visualizar a informação que está no log de transação é o DBCC Log, que vai te mostrar também todas as entradas que a gente tem, só que a riqueza dos detalhes dos log records é muito pequena. Então por isso que eu utilizo o FNDBlog, que ele é muito mais completo. Fora isso, a gente tem o log block. O que é o log block, gente? Ele é um conjunto de log records. E aí, esse conjunto de log records tem um tamanho máximo de 60K. E esse tamanho de 60K é alinhado com o tamanho máximo do meu log buffer. Então, se a gente procurar por aí a definição, né, às vezes quando acontece um flush, né, que eu já mencionei, quando o log buffer enche 60K, faz um flush. O tamanho máximo do log buffer é alinhado com o tamanho do log block, porque na verdade, né, aquele flush que a gente está vendo acontecer do log buffer é o log block. É interessante, né, na hora que a gente está olhando aqui, é o tamanho de 60K. Né? Na hora que a gente olha 60K, você fala, tem uma coisa errada. Tem que ser o 56 ou 64, né? A gente está trabalhando com páginas de 8K. Mas na verdade não. O tamanho mesmo do log block, log buffer é de 60K. Inclusive uma apresentação do Paul Handel, ele diz que voltou com a equipe do SQL Server, perguntou, né, para a equipe por que é 60K, porque esse aí é o tamanho histórico no SQL Server, e para quem ele perguntou, para as pessoas que ele questionou lá, ninguém lembrava mais por que é 60K, mas é 60K, tá bom? Então fica uma curiosidade histórica aí do SQL Server. E aí o seguinte, gente, todo log record, né? Então quantos log records vão caber dentro do log block? Depende, porque todo log record ele tem um tamanho variável. Esse tamanho variável depende do tipo do log record. E aí pode ser então que dentro de um bloco de 60K caibam, sei lá, 15 log records. Então caibam 10 log records, caibam 50 log records. Depende do tamanho dele, ok? E aí a gente tem então uma série de exemplos de log records. Então, log record, todo log record, gente, ele recebe um nome, tá? Esse nome é começado com LOP, que vem de Log Operation. E aí, quais são os tipos de log record que eu tenho? Gente, essa lista não tem o objetivo de ser compreensível, isso é, com todos os log records possíveis. A ideia é que mostre alguns que a gente às vezes barra por aí. Então, log record para marcar o begin checkpoint, o end checkpoint, um log para marcar o início e o fim de um checkpoint, log record para marcar o início e o fim de uma transação, log records para formatação de páginas. Então, por exemplo, eu estou formatando o index allocation map para um novo objeto. Eu estou formatando uma página que vai ser a heap. Essa formatação em geral está associada com o que, gente? Com a formatação do page header, o cabeçalho da página. Tá? Então, estou formatando o cabeçalho de um YAML, estou formatando o cabeçalho de uma heap, estou formatando uma página, o cabeçalho, que é um nível folha de um índice.
no cluster. Eu posso ter outras formatações, por exemplo, de um índice cluster, tá? Em geral, essa formatação é só o cabeçalho, mas não necessariamente. Pode ser que durante uma operação de rebuild, onde ele já tem o dado, essa formatação, ele já prepare o cabeçalho e prepare o conteúdo da página. O detalhamento do que está acontecendo vai estar sendo visto no log record completo, porque isso aqui é só vamos dizer assim, identificação do log records. E aí a gente tem outras entradas no log de transação, por exemplo, para setar mapa de bits do backup diferencial, de page free space, para da global location map, shared global location map. Toda vez então que a gente está fazendo tracking, por exemplo, dos mapas de bits de alocação de extents, essa mudança é registrada pelo SQL Server. Tá? Inclusive, quando a gente estiver falando de operação minimamente logada, esse cara é o tipo de operação que aparece no log. Ok? Além disso, o que mais que a gente tem? Alguns outros exemplos log records. Quando o SQL Server pega e está gerando novos valores identities, a gente vai ver essa entrada no log record. Isso é, eu estou pegando e estou gerando um novo valor identity para usar numa operação de insert. Eu tenho operações de inserção de registros. Então, inserção de registro no nível folha de um índice cluster, de um índice não cluster, no nível folha de um índice cluster, no interior de um índice, isso não é nível folha, tá? É um nível intermediário. Eu tenho até inserção em raiz, formatação desse tipo de coisa. Eu tenho operação de exclusão de registro. A exclusão do registro em um índice cluster, ela não é feita imediatamente, na verdade, né, quando a gente está trabalhando com índice cluster ou não cluster, em um B-tree, a exclusão de um registro, o registro não é apagado imediatamente, ele é marcado como registro fantasma ou ghost records, e depois né, tem um outro thread que vai entrar para fazer essa limpeza dos Ghost Records, que é o que a gente chama de Ghost Record Cleanup, e na hora que o Ghost Record Cleanup entrar para fazer a limpeza, a gente vai ver o expurgo do registro. Tá? Então, essas duas entradas, a primeira é para marcar o delete, marca um Ghost Record, e o expurgo é quando a Cleanup entrou e limpou aquele registro. Além disso, eu tenho entradas para modificações de registros, tá? Então, modificação de registro do índice cluster, modificação de registro, por exemplo, da boot page para informar que aconteceu um checkpoint. Então, até no exemplo anterior, a gente viu, eu comentei sobre essa entrada aqui, que era uma das entradas que a gente tinha, a gente estava analisando, né, a sequência dos flushes. A gente tem mudança, por exemplo, na raiz de um índice cluster. Eu tenho modificação no cabeçalho de um arquivo. Eu tenho o loop count delta, que é uma entrada para me registrar alterações na contagem de modificação, por exemplo, de valores de coluna. Então isso é importante, né? O SQL Server ele precisa estar contando a quantidade de alterações que ele tem cima de uma coluna para saber depois se a estatística daquela coluna está defasada ou não. Então esse tipo de coisa, né, alteração das tabelas de sistema que controla esse tipo de coisa aparece no Transaction Log, porque ele tem que controlar tudo, ele tem que ser transacional. Então esse tipo de coisa é o que a gente vê dentro do Log Records. Nessa demonstração vamos explorar um pouco a estrutura dos log records e o log de transação utilizando a função fndblog, e também vamos dar uma olhadinha na formação do log sequence number no que diz respeito ao log block ID e as entradas dos log records dentro de um log block. Vamos para o Management Studio, estamos aqui na demonstração 3. Novamente, por conta dos Extended Events, eu estou utilizando a versão do SQL Server 2012. E aí vou criar o banco de dados tlog internos.
banco de dados criados. Vou fazer um backup para a gente sair de Auto Truncate Mode e vou inserir alguns registros dentro da tabela TLog Detail. Então está aqui a estrutura da minha tabela, ID, nome, data de registro. Criei um índice não cluster para a gente ver também a entrada de modificação do índice não cluster. 10 registros foram inseridos e agora vamos começar a analisar o que a gente tem dentro do log. Como eu disse, existem duas formas de fazer isso. A primeira, que eu uso pouco, mas está aqui para a gente citar, é o DBCC Log, onde ele mostra o que eu tenho dentro do Transaction Log, o que está ativo, né, dentro do Transaction Log. Então, nesse momento ativo, eu tenho 379 entradas no meu Transaction Log, e aqui eu vejo qual que é o meu LSN, qual que é a operação, em que contexto que aquela operação está acontecendo. Então, por exemplo, a operação de modificação de colunas está acontecendo no contexto de um índice cluster. Uma operação de modificar o registro está acontecendo no contexto de uma modificação lá na boot page para indicar que está acontecendo um checkpoint. Então é interessante a gente ver que você tem a operação e tem o contexto na qual ela acontece. E não só isso, né? A gente tem aqui também do lado o ID da transação. Então, se a gente pegar e der uma olhadinha aqui, ó, eu tenho um identificador de uma transação que está alinhado com um begin xact, que é o início de uma transação, e com um commit xact, que é o commit da minha transação. E essa transação recebe esse identificador. Então a gente vê, né, as entradas que eu tenho no meu log de transação através do DBCC Log. Mas vamos continuar fazendo essa análise. Vou só fazer uma exclusão, fazer uma atualização de dados aqui. E agora vamos comparar a saída do DBCC Log com FNDB Log. Aqui onde eu estou passando os parâmetros null e null, você poderia estar passando, né, o intervalo de log sequence numbers para esse camarada pegar e retornar somente um conjunto de registros. Tá? Por que essa função é mais utilizada? Porque ela te retorna uma estrutura, você pode filtrar aqui em cima dela, ordenar, né, é um result set. Então é muito bacana a gente trabalhar com FNDB Log. E se a gente for comparar a quantidade de colunas que a gente tem aqui, ó, dá uma olhadinha, é muita coisa. Então, comparado com o DBCC Log, aqui a gente tem muito mais informações a respeito do que está acontecendo dentro do SQL Server. Então, por isso que eu utilizo, gente, o FNDB Log. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui no FNDB Log. Então, primeira coisa, né, eu comentei sobre Modify Columns e Modify Row. Dentro do SQL Server, a gente tem duas maneiras de registrar a modificação dos dados. Uma forma é Modify Columns, onde ele vai registrando alterações por coluna. Ele tem uma regra para fazer isso, de acordo com a quantidade de colunas que estão sendo modificadas, tamanho da modificação. Então ele tem um cálculo, são mais de 4 colunas, a modificação é contígua, mais de 16 bytes, menos 16 bytes. Então ele pega, de acordo com o tipo de modificação que você está fazendo, ele vai logar isso de forma diferente, tá? Então pode aparecer como LOP Modify Columns ou LOP Modify Row no log de transação. Mas então vamos continuar olhando aqui um pouquinho sobre o log de transação. Então a gente tem o que? Eu tenho setando bits no meu mapa diferencial. Então eu acabei de fazer um backup full. Tudo que é alterado tem que ser marcado para caso eu faça um backup diferencial, o SQL Server pegue e leve, né, aquela estrutura para o meu backup. Então eu tenho que pegar e tenho que, por exemplo, setar um bit lá na página que é o meu
mapa de bits diferencial. E aqui do lado, gente, a gente começa a ver o que? Por exemplo, qual que é o tamanho fixo do log record. Tá? O que é o tamanho fixo do log record? É qual que é o overhead que eu tenho. Tá? Eu marquei o cara errado aqui, se eu estou errado. Qual que é o tamanho fixo do meu log record? Isso é, qual que é o overhead de cada tipo do log record. E o log record length é qual que é o tamanho total do meu log record. Então repara que cada log record, dependendo da quantidade de dados que a gente está manipulando, ele tem um tamanho diferente, tá? Então ele pega, olha, esse log record aqui tem 164 bytes, aqui tem 56, aqui tem 132, a gente tem variações para log records. Então vamos voltar aqui no meu log que eu estava setando o bit. Então se a gente começa a pegar e vir aqui para o lado, a gente vai ter informações a respeito daquele bit que está sendo setado, como por exemplo, qual que é a página onde que ele está. Então olha só, eu estou no arquivo 1, página 6. Arquivo 1, página 6, gente, é o meu mapa de bits diferencial para esse banco de dados. Ah, na verdade, para todos os bancos de dados, esse cara é o mapa de bits diferencial. E aí a gente continua olhando aqui uma série de alterações, inclusões que a gente tem aqui, né? Modificações que a gente tem dentro do meu log de transação. Eu quero ir lá para o fim. Mas, bom, só para a gente passando aqui, né? Estou setando bits da GAN, estou setando bits da SGAN, estou setando, por exemplo, o free space na PFS, né? Estou inserindo registros em índice cluster. Então a gente tem uma série de dados a respeito das inserções que estão acontecendo, as modificações no meu banco de dados. Aqui perto do fim, o que a gente começa a ver? Primeiro, o que eu tenho aqui? Eu tenho a inserção de 10 registros. Então se a gente começar a ver, eu tenho uma série de transações. Então repara aqui, ó. Uma transação, duas transações, terceira transação, quarta transação, todas com begin, commit, begin, commit, begin, commit. Então o que a gente já está vendo aqui? A gente já está vendo cada um dos 10 inserts que foram feitos. E todo insert para o SQL Server, toda operação é uma operação transacional. Então está dentro de uma transação. Está aqui, ó. A gente vê isso aqui nos log records. E aí a gente tem a inserção de um registro no índice cluster, e eu criei um índice não cluster em cima do campo data registro, que também tem que ser registrado. Então, para minha transação ser completada, né, para a inserção ser completada, eu tenho que inserir o registro no cluster e inserir o registro no não cluster. E aqui do lado, o que a gente tem? Vamos dar uma olhadinha. Qual que é o tamanho fixo? Qual que é o tamanho do meu log record? Qual que é o meu LSN anterior? Deixa eu carregar essa coluna para cá, só para facilitar a visualização. Então, por exemplo, eu tenho qual que é o meu LSN anterior. Então, na hora que a gente pega... Deixa eu arrastar, fechar aqui um pouquinho. Pronto. Na hora que a gente pega e começa a analisar, fala o seguinte, olha, o LSN anterior desse aqui é esse, o LSN anterior desse aqui é esse aqui, e aí a gente tem uma coisa interessante, qual que é o LSN anterior do commit? Não é esse aqui, ele associa com quem? Com o primeiro LSN aqui que eu tenho, que é o do begin transaction. Para que é isso? Tá vendo que eu tenho um encadeamento com o LSN anterior? Quando o SQL Server está fazendo o rollback de uma transação, ele vai pegar e vai na ordem inversa para gerar o que a gente chama dos logs de compensação. A gente vai falar mais sobre eles à frente. Então ele precisa de ter referência para o anterior e ele precisa associar que aquele commit é o commit que está relacionado com quem? Com um LSN, que é esse cara aqui, ó, onde eu tenho, né? A gente lembra da formação do LSN. A minha primeira parte é o VLF. A segunda parte aqui é o log block
E a terceira parte aqui é qual que é o número que eu tenho da operação dentro do log block, tá bom? Então na hora que a gente começa a olhar aqui, ó, por exemplo aqui embaixo, só para ficar mais simples, 1F01, F01, F01, F0, então F0, 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 tudo isso é um log block com operação 1, 2, 3, 4. O commit a gente sabe que gera um flush. A partir aqui de baixo eu começo a ver o que, gente? Eu começo a ver o próximo log block com conjunto de operações, tá? Então tá aqui a formação, né, do LSN que a gente mencionou. Vamos continuar andando aqui no log de transação. Então a gente tem informação, gente, a respeito de qual que é a unidade de alocação, né, qual que é o objeto que a gente está alterando. Então aqui é a minha chave primária, minha PK, tá aqui meu índice não cluster, qual que é a página. Então aqui, ó, tá aqui, ó, arquivo 1, página 114, arquivo 1, página 116, qual que é o slot ID, né? Então dá lá dentro da página, no meu slot array, tá aqui qual que é a entrada do slot array, qual que é a partição que a gente está trabalhando, número de elementos. E aí, a partir daqui a gente vai ver uma série de nulos, porque depende do que a gente está olhando no meu log de transação. Então eu tenho informação, por exemplo, de checkpoint, de LSN, Dart page, coisa de replicação, por aí vai. Então, por exemplo, essa minha entrada aqui que a gente está olhando é uma transação. Então ele tem informação da transação, qual que era a sessão, que hora que a transação começou, que tipo de operação, estou fazendo insert, qual que é o identificador da transação. Então tá aqui, ó, o identificador da transação, né? Qual que é a transação com o ID antigo, mais a transação mais antiga ativa naquele momento, qual que é o XECT ID desse cara. Isso aqui, né, tem algumas coisas aqui também estão relacionadas, por exemplo, a parte de versionamento, né, do nível de isolamento snapshot. Então eu tenho aqui no fim, depois de 4 entradas, a gente sabe que é o commit. Então tá aqui quando que aconteceu o commit, qual que foi a hora do commit. Se a gente continuar olhando aqui, o que eu vou encontrar? A partir da SQL Server 2005, né, uma das coisas que também estão registradas no Transaction Log é quais são os locks que aquela operação precisou. A gente vai entender mais sobre isso, por que ele faz isso quando a gente estudar o processo de recovery. Então tá aqui, gente. Ele pegou um lock, intent exclusive em um objeto, qualquer jeito do objeto, tá? Então intent exclusive nesse caso, né, na minha tabela, um intent exclusive na página e um lock exclusivo em um recurso específico que é a minha chave, né? Eu já estou falando de índices. Então aqui está aquela estrutura, né, famosa de bloqueio. Quando você bloqueia um registro, ele coloca um lock exclusivo no registro, um intent exclusivo na página, um intent exclusivo na tabela. E está aqui de novo o nosso famoso Hobbit, né? Eu já mencionei isso em outra demonstração. E no fim, a gente tem a descrição, né, da operação. Algumas operações são descrição diferente, depois a gente pode subir para ver isso. Subir aqui no log record. E aqui eu tenho o que, gente? Os fragmentos dos conteúdos. Então eu tenho entrada de acordo com o que eu estou colocando, né, gente? Se eu estou fazendo, por exemplo, uma atualização, eu teria a versão anterior e a versão corrente do registro. Dependendo do tamanho do registro, você tem ele quebrado aqui, né? Então você tem o que a gente chama, que é a parte de o conteúdo 0 e o conteúdo 2, né? A continuação desse registro. E tudo isso que a gente está vendo aqui de forma decodificada, né? O log contents 3, 4 e 5, tem até 5 blocos aqui. Tudo isso que a gente está vendo aqui de forma decodificada no FNDBlog, na verdade é o que? É esse log record que a gente está vendo aqui, ó. É esse registro completo, só que decodificado. Então o binário, né, desse registro do log record está aqui, ó. É esse camarada, esse camarada, esse camarada. Cada um deles é o log record completo de X bytes do tamanho que a gente viu ali atrás, ok? Então olha só, vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos dar uma olhada aqui o que mais a gente tem.
Depois das nossas transações de inserção, o que eu acabei fazendo? Eu peguei, fiz uma exclusão, tá? Então na exclusão, gente, olha só, o que eu tenho aqui? Eu estou pegando, estou marcando, estou apagando o registro, marcando ele como fantasma, né? Lembra que eu mencionei que o delete é marcar como fantasma. Em algum momento eu tenho o que? Eu tenho um expurgo do registro. Então a gente marca ele como fantasma, faz o expurgo do registro. Efetivamente, quem que ele está apagando aqui, quem que ele está apagando aqui, a gente consegue ver aqui do lado. Ó. Se eu pegar e der uma olhada aqui, eu tenho uma exclusão que é na página 116 e uma exclusão que é na página 114. Então a gente sabe que a página 116 é meu índice não cluster, página 114 é o índice cluster. Então ele apaga primeiro do não cluster para depois apagar do cluster. Olha a lógica de fazer essa exclusão. E por fim, o que a gente tem? A gente tem uma pequena transação aqui que é o meu update. Então tem um begin, tem um commit, que é modificando o registro do meu índice cluster. Tá? A modificação que eu fiz, gente, olha que interessante. Eu estou modificando o campo nome. Se eu estou modificando o campo nome, mas o meu índice é em data de registro, eu não tenho nenhum, né, eu tenho dado, a coluna nome não aparece no meu índice no cluster. Então não precisa ser o que? Ser atualizado aquele índice. Então ele só atualiza quem? O cluster. Então tá aqui o tamanho do registro, tudo bonitinho. E aqui no fim, vou chegar mais aqui. O que a gente vai ter? Nas entradas do rolog content, a gente vai ter o que? Vai ter informação sobre a modificação. Essa informação depende se é o modify columns ou modify rows. E aí, dependendo do que a gente tem aqui, eu vou falar qual que é a estrutura, qual que é a coluna, qual que é o intervalo. Né? Ah, não, eu estou modificando do bit 10 até o bit, sei lá, 200. Então isso aqui vai estar informado aqui no log record. Importante, ele também tem a versão, né, nova do registro e a versão anterior. Por que ele tem as duas versões? Porque se a gente precisar de fazer um rollback, ele vai ter que olhar nesse log record e falar, opa, tá aqui o dado do rollback. Ok? Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Tá vendo aqui, ó, nessas descrições, a gente tem uma série de informações a respeito da estrutura que foi alocada, qual bit que eu estou setando, né, informações de transação. Então, dependendo do que a gente tem, né, lá no tipo do log record, você vai ver informações diferentes aqui, né, quantos logs que ele está pegando, que tipo de lock de metadados, por aí vai. Então, gente, tá aqui, né, é claro que tem colunas e muitas colunas aqui, eu não fico olhando essas colunas o tempo inteiro, mas é interessante quando a gente está brincando com SQL Server, de vez em quando dá uma passada aqui, dá uma olhada no FNDBlog e, né, estudar e ver o que está acontecendo. A gente aprende bastante olhando para esse cara aqui. Bem, eu tenho que falar um pequeno disclaimer, que é, no momento que você está usando a função FNDBlog, né, ele está pegando a porção ativa do log de transação. Então essa porção ativa ela vai variar de acordo com o seu modo de recuperação, né? No nosso caso a gente está com full, então ele vai ler desde toda a parte ativa do meu log, que é desde o meu último backup full ou o meu último backup de log. Então ele pode me trazer muita coisa. Então se você pega e usa essa função em produção, no momento que ele está pegando e está lendo esses dados, que pode ser um volume muito grande de dados, ele está prolongando, né, uma transação aqui dentro. Na verdade, ele não prolonga a transação, me expressei mal. Ele está segurando, né, uma marca no log de transação e pode impedir que aconteça, por exemplo, um truncation efetivo se você está no modo simples. Tá? Então, só cuidado, porque isso aqui pode ter um impacto, né, no seu ambiente. Então a gente não fica o tempo inteiro, né, lendo esse tipo de coisa, principalmente não em produção. Tá? Então isso é mais para você ficar brincando na sua máquina e estudar, entender como é que funciona. Vamos lá.
eu quero entender um pouquinho agora como é que aquela formação daquele do número do LSN, do log block ID. Para fazer isso, eu vou precisar do nosso grande amigo Extended Events. Então eu vou criar uma nova seção de monitoramento, seção bem simples, onde eu estou pegando somente log flush completed, tá? E estou jogando isso para o Rigbuff. Então vou pegar, vou inserir 5 registros, tá? Nessa tabela, inserir 5 registros, cada um tem o seu próprio commit, né? São 5 transações com auto commit. O que eu vou ver aqui agora? Que a gente tem 5 entradas, tá? Então eventos processados 5, tá aqui os 5 commits que geraram flush. E aí eu quero pegar o que? Se a gente dá uma olhada aqui no XML, o que ele tem? Ele tem um log block ID. Então vou pegar o log block ID aqui e vou jogar, para ficar bonitinho, aqui na nossa demonstração. E aí ele tem esse valor maluco. O que é esse valor maluco? Deixa eu pegar, vou buscar aqui uma calculadora, vou colocar aqui no modo de programmer e vou colocar aquele valor hexadecimal e vou transformar ele em hexadecimal. Opa, 27.000.220. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no meu log de transação. Vou lá no fim, porque é pegar as últimas operações que eu tenho. Na hora que a gente olha aqui 27.220, o que eu estou vendo aqui, gente? Eu estou vendo aqui, ó, 27.220 é o que? As entradas que eu tenho para um log block 220. Então tá vendo? Eu tenho aqui, ó, o início da transação e lá no fim do bloco, quando acaba o bloco, eu tenho aqui no 25 o commit da transação. Meu Zoomit ele está com preguiça, deixa eu só restartar o Zoomit aqui. Então tá aqui, ó, o fim da transação. Se vocês repararem, né, eu tenho outras transações dentro daquela transação. Para que isso? É porque o próprio SQL Server, né, na hora que ele está fazendo, né, modificações de página de controle e outras modificações, ele coloca isso dentro de uma transação. Então, na verdade, mesmo a gente aqui dentro disparando o insert e não tendo visto nenhuma transação, né, não tenho colocando explicitamente nenhuma transação, internamente eu tenho uma transação aninhada. Então eu tenho um begin transaction e depois outro begin transaction aqui dentro, né? É bem interessante a forma que o SQL Server está trabalhando. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma série de entradas, e aqui o que eu vou destacar aqui é essa minha entrada. O meu log record, como eu estou inserindo, estou pegando o valor X e estou replicando ele 8.000 vezes, olha o tamanho do meu log record. Então o meu log record tem 8.124 bytes. Então o log record é grande, ok? E aí na hora que a gente pega e analisando aqui o meu log, o que eu vou fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Olha que bacana. Eu quero pegar, filtrar no meu log todo mundo onde o LSN corrente é o meu log block. Então tá aqui a minha estrutura. Então o meu log block, se a gente estiver analisando aquele cara, ele é composto de 37 registros, tá? Vamos só dar uma olhada aqui na inserção. Então olha só, se eu pegar o meu registro que efetivamente está inserindo o registro no meu índice cluster e pegar e ir lá no conteúdo desse cara, em algum momento o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma série de valores repetidos, né? 58, 58, 58, 58, 58. Quem que é esse cara, gente? Se eu faço um cast aqui, esse valor 58 é o meu X.
Então a gente está vendo que aquela inserção de 80 mil caracteres está aqui, ó. É o X que a gente está inserindo. 80 mil, desculpa, gente, 8 mil vezes. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou somar o meu log record length para ver o tamanho do meu log record. Então, olha só, gente. O meu log record, qual que é o tamanho dele? Ele tem o tamanho de 11.092 bytes. Tudo bem, 11.092 bytes. Agora, qual que é o tamanho da minha escrita? Olha aqui, ó. O tamanho da escrita que o Xevent registrou pra gente é uma escrita de 12.288. Por que eu estou com uma escrita desse tamanho, gente? Lembra que meu cluster size, né, a gente já viu isso em outra demonstração, o meu cluster size é de 4K. Então, se eu vou escrever 11.092, né, eu preciso de 3 blocos de 4K para caber todo esse volume aqui de dados. Então, por isso que a minha escrita tem esse valor aqui. E se eu vou dividir pelo número do tamanho do meu setor, né, para encontrar esse número aqui, a gente vai ver uma coisa bem interessante. Então, olha só, a minha escrita é de 12.288 bytes. Se eu dividir pelo tamanho do meu setor, eu tenho o quê? Eu tenho o valor 24. Se eu pegar 24 e transformar esse cara em hexadecimal, esse cara me dá o valor 18, certo? Então, olha só, gente, 18 é o número de setores que foram escritos. Se a gente der uma olhada aqui no log de transação, vamos lá descer lá para 220. Então tá aqui, gente. Eu tenho 220 e depois do flush que foi feito, aqui é o 220, né? Essa aqui é a última operação antes do flush. Qual que é o ID do próximo log record? 238. Quanto que eu estou somando aqui, gente? 18. É o número de setores que ele tem de acordo com o tamanho do último flush. Então, se a gente pegar esse caso aqui, 238, se eu pegar em hexadecimal, fizer a soma, né, tem que ser em hexadecimal, 238, o próximo flush vai ser para 250. Então, o tamanho desse flush aqui determina o que? O próximo log block ID. Então, vamos dar uma olhada se isso é verdade mesmo. Eu vou pegar, vou começar uma nova transação e vou fazer uma transação grande com blocos grandes. Tá? Então, uma transação que insere 3 registros, cada um de 8.000 bytes. Vamos dar uma olhada agora aqui no nosso ring buffer. Vou pegar o meu último flush, que é esse camarada. Então, olha só, gente. O log block ID dele, vamos traduzir esse cara em hexadecimal. Então, estou falando do bloco 298, tá? E olha o tamanho da minha escrita, é de 32K. Então, vamos lá. Então, vamos dar uma olhada lá no nosso... pegar o log block aqui, é 27298. Então, nosso 27298. Vamos pegar o 27298. Tá aqui, né, o meu log block. Então, o que eu espero ver aqui, gente? Eu tenho que ter algumas operações de insert de 8K, né, de um log record grande, né, que é o meu registro. Então, aqui, ó, 8.124, 8.124, 8.124. Então, tá aqui o insert daqueles 3 registros, né, de tamanho maior. E na hora que eu pego aqui e olho o meu
o tamanho tamanho total aqui do meu bloco. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Ele tem qual tamanho, gente? 28522. E aí ele pegou, alinhou a escrita para ficar com o que, gente? Com 32K. Então ele pegou esses 28 dos 552 bytes e, já que o bloco é de 4K, ele alinhou para escrever esse cara com 32K. De novo, se eu pego e faço a divisão por bloco, então eu tenho 64 blocos, tudo bem? Que em hexadecimal é o que, gente? É 40. Para fazer o cálculo bonitinho, o que eu vou fazer então? Eu quero saber qual que é o log block ID da próxima entrada, que nem existe ainda no meu log de transação. Então eu vou pegar o 298, que em decimal equivale a 664. Vou somar 64. Por que eu estou somando 64, gente? Porque é o resultado dessa divisão, é quantos setores, né, foram escritos, que hexadecimal equivale a 2D8. Tudo bem? Então 2D8, se a gente está certo, é a próxima entrada que eu vou ter no log block ID. Então olha só, gente, nesse momento, se eu vou aqui no fim do meu log de transação, eu continuo com 298, porque eu não tenho mais nenhuma entrada aqui dentro. Agora, na hora que eu pegar e inserir um próximo registro, se a gente der uma olhada aqui no log block, o que a gente vai ver? Opa, qual que é o número dele? 2D8. Então tá vendo que realmente a coisa é respeitada.